indiferença. Muitas vezes as pessoas mais próximas de nós são as mais insensíveis e as mais indiferentes ao que nós estamos passando. Você já percebeu isso? Quem sabe você está nesse momento passando por situações de indiferença com as pessoas com as quais você se relaciona, com as suas amizades ou com a sua família, quem sabe com algumas pessoas que deveriam ser as mais próximas, seriam as mais próximas de você, mas são muitas vezes as mais insensíveis e indiferentes. Você sabia que o Senhor Jesus também passou, e não foi uma vez só, por situações muito fortes de indiferença, inclusive no momento em que ele mais precisou, muitas pessoas foram indiferentes ao seu sofrimento? Pois é. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 23 e no verso 33, a palavra diz o seguinte: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo. Se é o Cristo de Deus, o escolhido, diziam. Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Olha que situação tão terrível. O Senhor Jesus, que veio a este mundo sem ter pecado algum, se fez pecado em nosso lugar, para pagar um preço que nós deveríamos ter pago. Entregou-se inocentemente à cruz do Calvário e recebeu a condenação em seu próprio corpo. E a palavra diz que nesse momento de sofrimento, de grande agonia, ele estava ali pendurado na cruz do Calvário já há algum tempo, e as pessoas passavam pelo Senhor Jesus e, ao invés de serem pelo menos empáticos ao seu sofrimento, imagine você, por mais indiferente que seja, ao ver uma pessoa ali morrendo, sofrendo. A gente sabe que a palavra diz que a morte no madeiro era o pior tipo de morte que poderia existir, era vilipêndio, era realmente uma situação muito vexatória, muito triste, e só as piores pessoas, os piores crimes eram condenados, os piores criminosos eram condenados à morte de cruz. E o Senhor Jesus se entregou em nosso lugar nesse cenário, nessa situação, nesse contexto, e passando por aquilo, as pessoas, ao invés de pelo menos sentirem a dor e se colocarem no lugar daquele que estava sofrendo ali e dizer, não, pelo menos não vou afligi-lo nas suas emoções, não, passavam e diziam, olha aí, você não é aquele que dizia que era o Cristo, que era o rei dos judeus? Você não salvou tanta gente? Então por que você não salva-se a si mesmo? Se você conseguiu curar tanta gente, se libertar tanta gente, por que você não se liberta? Por que você não desce da cruz? Se você fizer assim, aí nós vamos crer em você. Então o Senhor Jesus passou por uma situação de indiferença tão gritante, tão terrível, porque aqueles pelos quais ele estava morrendo, mesmo nos seus últimos momentos em carne, em vida nessa carne, mesmo assim o fizeram aflições, o causaram aflições nas suas emoções. É por isso que podemos dizer que o Senhor Jesus foi submetido a todo tipo de sofrimento, tanto físico quanto emocional, na cruz do Calvário. E em toda a sua vida também, essa indiferença tão gritante poderia causar no Senhor Jesus uma sensação de desistência. Ele poderia simplesmente abandonar a cruz se ele quisesse. Se ele rogasse ao Pai e abandonasse a missão, ele poderia ser liberto daquela situação. Ele poderia ser tirado com mão forte pelo Deus vivo daquela situação. Mas você lembra o que o Senhor Jesus falou em oração alguns minutos, alguns momentos antes? Ele orou ao Pai dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E era a vontade do Senhor nos trazer de volta para a sua presença. Por isso o Senhor Jesus anulou-se, humilhou-se e se colocou naquela situação para nos resgatar. Se ele quisesse, se ele fosse seguir o conselho daqueles que passavam, e a palavra diz que meneavam a cabeça, é como se alguém passasse, olhasse e fizesse assim, desacreditando, indiferente, insensível ao sofrimento. Se o Senhor Jesus tivesse ouvido aquelas pessoas que estavam querendo que ele descesse da cruz, elas próprias perderiam a grande chance, a maior chance da vida de voltarem à presença do Pai.
assim como toda a humanidade perderia a chance de se reconciliar com Deus vivo. Então o Senhor Jesus fez uma coisa que serve de exemplo para nós. Como é que eu devo lidar com pessoas que são indiferentes a mim? Como eu devo agir? É tão difícil quando as pessoas são insensíveis ao meu sofrimento. Então o que eu tenho que fazer? O Senhor Jesus fez algo maravilhoso. Aqui mesmo na palavra, em primeiro lugar, nós podemos ver que o Senhor Jesus orou ao Pai para que os perdoasse. É assim que você, em primeiro lugar, deve agir. Sempre que alguém for indiferente a você, insensível a você, apresente-os ao Senhor, coloque-os diante de Deus. Senhor, toque no coração dessas pessoas que são insensíveis ao meu sofrimento, elas que muitas vezes são indiferentes, elas até mesmo não acreditam no meu sofrimento, acham que eu estou fazendo birra, que eu estou fazendo manha, não entendem o nível de sofrimento que eu me encontro. Não é difícil acontecer isso. Quantas pessoas estão passando por problemas emocionais e quando tentam conversar com alguém em quem confiam, são interpretadas como, isso é manha, isso não é verdade. Quantas pessoas que infelizmente tiraram sua própria vida, mas antes disso tentaram ajuda, tentaram se abrir com alguém e não tiveram apoio. Eu quero dizer para você que mesmo que as pessoas não te ouçam, mesmo que as pessoas sejam completamente indiferentes para contigo, mesmo que até mesmo seus pais se esqueçam de ti e não queiram saber do seu sofrimento. A palavra diz que mesmo que a mãe se esqueça do seu filho a quem gerou, a palavra diz que o Senhor, todavia, não se esquecerá de ti. Então o Senhor não se esquece. Se alguém é indiferente para com você, ore a Deus por eles, peça para que o Senhor os ilumine, entregue-os na mão do Senhor. Se as pessoas as quais você mais ama, que deveriam ser as primeiras a te apoiarem, são as primeiras que te esquecem, que te abandonam, entregue-os ao Senhor, deixe que Deus sabe tratar cada um, mas saiba no seu coração que Deus não vai te abandonar. Em segundo lugar, nós vemos que o Senhor Jesus, e isso é importante ressaltar, o Senhor Jesus deu exemplo para nós. E saiba de uma coisa, o Senhor Jesus é o modelo. O nosso modelo não deve ser os homens, não devem ser os líderes, não devem ser as pessoas que estão aí em projeção, que têm uma certa fama, ou até mesmo um grande homem ou mulher de Deus. Não. Essas pessoas podem até ser uma referência, mas o nosso modelo, aquele que realmente é o que deve ser seguido, é o Senhor Jesus. Então, se ele, pendurado na cruz, em grande sofrimento, morrendo por asfixia, pouco a pouco perdendo fôlego de vida, mesmo assim ele pediu ao Pai que os perdoasse quem estava sendo indiferente com ele, por que eu vou fazer diferente? Por que eu vou pedir a Deus que castigue, como eu já vi algumas pessoas fazendo? Por que eu vou orar para que Deus mande um raio do céu e caia sobre ele? Se o Senhor Jesus não fez isso, por que eu vou fazer? Então, o modelo é o Senhor Jesus. Uma outra coisa muito importante é o que está escrito em 1 João capítulo 2, verso 6, e é um conselho do Senhor para nós. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Jesus é o nosso modelo. Nós temos que agir como ele agiu e como ele agiria diante da situação em que estamos vivendo, que estamos passando. Saiba que nós não podemos ser indiferentes também. Às vezes nós cobramos das pessoas que são indiferentes a nós, às vezes nós nos posicionamos e nos entristecemos porque pessoas são indiferentes a nós, mas nós também somos indiferentes, às vezes, ao sofrimento de pessoas que estão próximas a nós. Então, se me causam mal, eu não posso agir da mesma forma com outras pessoas. Então, não seja indiferente, saiba que o Senhor Jesus é o seu modelo, saiba que Ele, o modelo dele, o padrão Jesus, é que deve ser replicado nas nossas vidas. E saiba, mesmo que todos sejam indiferentes para com você, o Senhor não é indiferente ao seu sofrimento. Ele conhece o teu coração, Ele sabe a sua estrutura, Ele sabe que mesmo essa momentânea tribulação que você está vivenciando vai produzir um peso eterno de glória. Ou seja, essa situação vai passar e Deus trará algo novo, um tempo novo, uma vida nova para você, se você confiar de todo o seu coração no Senhor. Deus não te esqueceu, Ele está com você. Amém? Se esse vídeo abençoou a sua vida, foi uma palavra rema, uma palavra viva do Senhor para o seu coração, não deixe de compartilhá-lo. Envie para o máximo de pessoas possível. Seja um canal de Deus para abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.